Você sabia que a Bíblia relata uma ressurreição surpreendente que aconteceu de forma totalmente inusitada? Imagine um homem sendo lançado em uma cova, e ao tocar os ossos de um profeta, voltar à vida. Parece incrível, não é? Fique até o final para entender o que esse evento significa e como ele ainda pode impactar nossa fé hoje. A Bíblia é cheia de histórias poderosas e muitas vezes pouco conhecidas. Uma dessas histórias está no livro de 2 Reis, capítulo 13, onde encontramos o relato sobre Eliseu, um dos maiores profetas de Israel. Mesmo após sua morte, Deus manifestou seu poder de forma impressionante. No vídeo de hoje, vamos explorar essa história, desvendar seus significados e refletir sobre as lições que ela traz para nós. Antes de continuar, não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder conteúdos como este, que fortalecem sua caminhada espiritual. Para entendermos melhor o milagre envolvendo os ossos de Eliseu, é importante olhar para o contexto histórico e espiritual em que isso aconteceu. O livro de 2 Reis narra um período de grande instabilidade em Israel. O reino estava dividido em duas partes: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Eliseu era profeta no reino do norte, um território marcado por idolatria, corrupção e guerras constantes. Reis como Jeú e Jeoacás buscavam manter o controle político, mas frequentemente se afastavam dos mandamentos de Deus. Eliseu, como profeta, desempenhou um papel crucial nesse cenário. Ele era um porta-voz de Deus, chamando o povo e os governantes ao arrependimento, mas também realizando milagres que demonstravam o poder do Senhor. Entre seus feitos mais conhecidos estão a purificação de águas em Jericó, 2 Reis 2:19-22, a multiplicação do azeite da viúva, 2 Reis 4:1-7, e a ressurreição do filho da Sunamita, 2 Reis 4:32-37. A morte de Eliseu. Apesar de seu grande ministério, Eliseu também enfrentou o fim inevitável de sua vida. A Bíblia registra que ele morreu devido a uma doença, 2 Reis 13:14. Não houve grandes celebrações ou monumentos em sua memória, apenas o relato de que ele foi enterrado como qualquer outro homem. No entanto, sua morte ocorreu em uma época conturbada. O reino de Israel estava constantemente sob ameaça de ataques estrangeiros, principalmente dos Moabitas, conhecidos por suas incursões violentas. Isso nos leva à cena do milagre: o enterro apressado de um homem israelita, que acabou em contato com os ossos de Eliseu. A cova de Eliseu. Naquele tempo, os sepultamentos geralmente aconteciam em cavernas ou túmulos escavados em rochas. As covas eram reutilizadas, e os restos mortais de antigos ocupantes eram deixados no fundo. Assim, quando os israelitas enterraram o homem naquele local, não sabiam que estavam lançando o corpo sobre os ossos de um dos maiores profetas de Deus. O contexto militar e o milagre. O milagre ocorreu em meio a um ataque dos Moabitas. Esses invasores frequentemente saqueavam aldeias e cidades israelitas, forçando as pessoas a agirem rapidamente em situações de perigo. Os homens que levavam o cadáver não tiveram tempo para um enterro digno, e no desespero, jogaram o corpo na cova mais próxima. E então aconteceu algo completamente inesperado. O homem voltou à vida ao tocar os ossos de Eliseu. Esse evento deve ter sido chocante e impossível de ignorar. A notícia provavelmente se espalhou rapidamente, reforçando a autoridade e o legado de Eliseu como um profeta de Deus, mesmo após sua morte. Esse contexto histórico nos ajuda a compreender a profundidade dessa história. Não se trata apenas de um milagre isolado, mas de um lembrete do poder de Deus em meio a tempos difíceis, quando o povo enfrentava crises espirituais e físicas. Essa história destaca que Deus pode se manifestar em qualquer circunstância, mesmo nas mais improváveis. Em um tempo de guerras, morte e sofrimento, Ele provou que ainda estava presente e no controle, trazendo vida onde só havia morte. A ressurreição do homem não apenas demonstrou o poder divino, mas também serviu como uma mensagem de esperança ao povo de Israel. Deus ainda estava com eles, mesmo em meio ao caos. Mas o que essa história tem a nos ensinar hoje? Há pelo menos 3 lições importantes. 1. Deus age de maneiras inesperadas. Essa história mostra que o poder de Deus não se limita às nossas expectativas. Quem poderia imaginar que os ossos de Eliseu seriam um instrumento de ressurreição? 2. A vida após a morte é uma realidade. A ressurreição desse homem é uma prévia daquilo que Deus promete aos que creem: a vitória sobre a morte. Como Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a vida." João 11:25. 3. O legado de um servo fiel permanece. Eliseu foi fiel até o fim,
E mesmo após sua morte, Deus continuou usando sua vida como testemunho. Isso nos desafia a deixar um legado espiritual que impacte gerações. E você, como tem permitido que Deus use a sua vida? Às vezes, podemos pensar que não temos nada de especial para oferecer. Mas a história de Eliseu nos lembra que, quando estamos nas mãos